Olá! Hoje a gente vai mergulhar na carta à igreja em Tiatira, que é uma das mais longas e, olha, bem complexas do Apocalipse. E ela já começa nos apresentando um paradoxo fascinante. Uma comunidade cristã que estava crescendo, sabe, em amor, em serviço, mas, ao mesmo tempo, tolerando algo tão perigoso que acabou atraindo um dos julgamentos mais severos de Cristo. Então, a grande questão é essa, né? Como é que uma igreja que estava melhorando, uma igreja cujas últimas obras eram maiores que as primeiras, podia estar, assim, à beira de uma crise espiritual tão grave? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma espiada no que estava rolando nos bastidores dessa comunidade que parecia ir tão bem, ok? Vamos nessa. Vamos começar pelo lado bom da história. Os elogios que Cristo faz a Tiatira são de verdade impressionantes. Talvez até mais do que a qualquer outra das 7 igrejas. Ele reconhece ali um crescimento genuíno, algo que dava para ver. Olha só essa lista. É de encher os olhos. Amor, fé, serviço, perseverança são os pilares de qualquer comunidade saudável. Mas o que mais chama a atenção é o último ponto. Eles não estavam parados no tempo. Pelo contrário, estavam numa crescente, melhorando sempre. E é exatamente isso que torna a bronca que vem logo em seguida ainda mais chocante, sabe? E muito mais significativa. E aqui vem a virada. Mesmo com todo esse progresso, tinha uma falha crítica. Uma rachadura ali na base que ameaçava colocar tudo a perder. A igreja tolerava algo que simplesmente não podia ser tolerado. Para entender o que era, primeiro a gente precisa entender a cidade. Então, vamos fazer uma viagem para Tiatira. Ela não era uma capital política importante como Pérgamo, mas era um centro comercial super vibrante. E a chave para desvendar o dilema daquela igreja está justamente na estrutura econômica da cidade. A cidade era famosa pelos seus ofícios, principalmente o tingimento de tecidos de púrpura e o trabalho com metais. A vida profissional era completamente dominada pelas guildas, que eram tipo associações de ofício. Pense nelas como sindicatos superpoderosos que controlavam empregos, contratos e, basicamente, a vida social de todo trabalhador. E para a gente conectar isso com uma história mais conhecida, é só lembrar da Lídia, a primeira pessoa convertida na Europa, que aparece lá no livro de Atos. De onde ela era? Exato, de Tiatira. Ela era uma comerciante de púrpura, ou seja, totalmente inserida nesse sistema econômico das guildas. E aqui a gente chega no coração do problema. Essas guildas não eram só sobre trabalho, entende? Eram também centros religiosos e sociais. Os eventos, os banquetes, tudo isso envolvia rituais pagãos, comida sacrificada a ídolos e, com frequência, imoralidade sexual. Agora, se coloque no lugar de um cristão em Tiatira. A pressão era gigantesca. Participar significava comprometer a fé, e não participar significava arriscar o próprio sustento. E é nesse exato ponto de pressão que surge essa figura, Jezabel. Ela basicamente oferecia uma saída fácil, uma teologia de conveniência que dizia: olha, dá para servir a Deus e ao sistema ao mesmo tempo, sem problemas. É bem importante entender que Jezabel aqui muito provavelmente não é o nome de uma pessoa real, mas um título simbólico, um tipo. Assim como Rainha Jezabel lá do Antigo Testamento, que levou a idolatria para dentro de Israel, esse ensinamento estava seduzindo os cristãos a se contaminarem com as práticas pagãs ao redor. E tudo isso em nome do quê? Da sobrevivência econômica e da aceitação social. Agora, perceba a justiça poética na resposta de Cristo. É impressionante. O juízo que ele anuncia é uma inversão perfeita, irônica, da promessa do falso ensino. O leito, que simbolizava o prazer e o compromisso imoral, se tornaria um leito de aflição. A participação nos banquetes com comida de ídolos levaria a uma grande tribulação. A consequência é um espelho exato do pecado. Esse ensinamento provavelmente se apresentava como algo sofisticado, sabe? Um conhecimento superior, revelações profundas só para quem era mais esclarecido. Mas Cristo vira essa retórica de cabeça para baixo e chama a coisa pelo nome que ela realmente tem: as profundezas de Satanás. É uma denúncia poderosa contra qualquer teologia que tenta baratear a santidade. E é aqui que a gente faz a ponte para os nossos dias, porque a pressão para se conformar a um sistema que bate de frente com os valores da fé, isso não desapareceu com as guildas de Tiatira, não. Apenas mudou de cara. A questão central em Tiatira era um compromisso ético e espiritual que o mercado de trabalho da época exigia.
A pergunta para a gente hoje é: onde é que nós enfrentamos pressões parecidas? Isso nos leva a uma reflexão muito importante. Qual seria a guilda moderna? Onde é que a cultura de uma empresa, as expectativas de uma indústria ou mesmo as normas sociais nos pressionam a flexibilizar nossos valores? As formas são muitas, né? Pode ser a pressão para adotar uma ética meio flexível para fechar um negócio. Pode ser uma cultura empresarial que idolatra o lucro acima da integridade. Pode ser a normalização de práticas ou conversas que ferem diretamente os princípios cristãos. O dilema de Tiatira, de fato, está bem vivo. Mas a carta não termina com um aviso, felizmente. Ela termina com uma das promessas mais espetaculares de todo o livro do Apocalipse. Para aqueles que se recusam a se dobrar, que se apegam ao que têm, a recompensa não é apenas sobreviver, é reinar. A promessa é dupla e tem uma natureza de realeza. Primeiro, autoridade para participar do governo de Cristo sobre as nações, o que é uma referência direta ao Salmo 2. E segundo, a promessa de receber a estrela da manhã. E o que é essa tal de estrela da manhã? O próprio Apocalipse nos conta mais pra frente que é o próprio Jesus. A recompensa final por não negociar a fé não é um prêmio, um troféu. É o próprio Cristo. É ter mais dele. É uma participação muito mais profunda em quem ele é. Isso tudo nos deixa com essa reflexão final. Tiatira nos força a perguntar o que o sucesso, seja profissional ou social, está exigindo da gente. E mais importante, quais são as coisas que, por amor a Cristo, simplesmente não são negociáveis? A resposta que a gente dá a essa pergunta, bom, é ela que define a nossa fidelidade. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.